Olá! Neste vídeo vamos interpretar dados de propagação das ondas sísmicas e perceber como foram importantes na localização das descontinuidades do interior da Terra. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. Quais serão então as ondas sísmicas que são importantes e que foram utilizadas no estudo do interior da Terra? Obviamente terão que ser as ondas profundas, pois são aquelas que se propagam em profundidade no interior da Terra, as ondas P e as ondas S. Se o interior da Terra fosse homogéneo, o que é que seria de esperar quando ocorresse um sismo? Se os materiais fossem sempre todos iguais, a mesma composição, seria de esperar que a trajetória das ondas sísmicas fosse retilínea. Isto porquê? Porque a velocidade de propagação das ondas seria constante, porque atravessaria sempre o mesmo material. Mas o que é que acontece na realidade? Na realidade, a trajetória das ondas sísmicas sofre desvios. A velocidade de propagação das ondas não é constante. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o interior da Terra não pode ser homogéneo. O interior da Terra é heterogéneo. Possui mudanças de composição química, densidade e temperatura que fazem com que as ondas sísmicas sofram desvios na sua trajetória. E a trajetória das ondas sísmicas sofre desvios quando atravessa uma mudança radical nas propriedades e na composição dos elementos constituintes do interior da Terra. Quando temos dois materiais de composição diferente e ocorre um sismo, podemos ter vários comportamentos das ondas. Uma onda direta é quando a onda não sofre desvios, quando a propagação da onda ocorre sempre no mesmo meio. Temos uma onda refletida quando não consegue propagar-se noutro meio e continua a propagar-se no meio onde estava. E temos uma onda refratada, quando esta passa a propagar-se noutro meio, mas, para tal, sofre um desvio na sua trajetória. A superfície de separação dos diferentes meios denomina-se superfície de descontinuidade. Quais as propriedades dos materiais rochosos que fazem variar a velocidade de propagação das ondas sísmicas? E são três os mais importantes: a rigidez, a densidade e a incompressibilidade. Vejamos primeiro a rigidez. A rigidez considera-se a resistência de um corpo à deformação e podemos dizer que a rigidez nos líquidos é nula. Já a densidade é a concentração da massa num dado volume, que é dada pela seguinte equação: densidade igual à massa sobre o volume. E por fim, a incompressibilidade é a resistência que um corpo oferece à variação de volume. Podemos ainda ver que a velocidade das ondas profundas, P e S, pode ser obtida através das seguintes fórmulas. Para a velocidade das ondas P, temos esta fórmula, e para a velocidade das ondas S, temos esta. Através da análise destas fórmulas, podemos concluir que, quanto maior a rigidez, maior será a velocidade das ondas P e das ondas S. Isto porquê? A rigidez é um parâmetro que está no numerador da fração, portanto, quanto maior aumentar o R, maior será a velocidade das ondas P e S. Portanto, verifica-se que a rigidez é um fator que faz aumentar a velocidade de propagação das ondas sísmicas. Já se considerarmos a densidade, o que é que nós verificamos? Ela encontra-se no denominador da fração. O que quer dizer que quanto maior for este número, menor será a velocidade das ondas P e das ondas S. Então podemos concluir que quando maior for a densidade, menor será a velocidade das ondas P e S. Poderia ainda concluir-se, numa primeira análise, que a velocidade das ondas sísmicas diminuiria com a profundidade. Porquê? Porque sabemos que a densidade aumenta com a profundidade. No entanto, a aparente contradição justifica-se devido a um aumento mais significativo da rigidez em relação à densidade e por isso é que há zonas no interior da Terra em que as ondas se propagam a maiores velocidades. Quanto à incompressibilidade, verifica-se que é um fator que influencia apenas a velocidade das ondas P,
porque as ondas P propagam-se por compressão e distensão do material, logo este parâmetro vai influenciar apenas a velocidade das ondas P e verifica-se que quanto maior for a incompressibilidade, também maior será a velocidade das ondas P. Podemos ainda tirar outras conclusões. Sabendo que a rigidez em meios líquidos é zero, se eu substituir o R por zero, o que é que eu posso concluir? A velocidade das ondas P fica a ser dada apenas por esta equação e a velocidade das ondas S, quando R é zero, é zero. Então, podemos concluir que na passagem de um meio sólido para um meio líquido, a velocidade das ondas P diminui e as ondas S, nos meios líquidos, deixarão de se propagar. Portanto, as ondas S não se propagam nos meios líquidos, como já tínhamos visto. Agora, como é que o estudo da propagação das ondas sísmicas permitiu inferir sobre a estrutura interna da Terra? Foi preciso o contributo de muitos cientistas. Vejamos o primeiro. Richard Oldham, geólogo e sismólogo britânico, para além de identificar pela primeira vez os diferentes tempos de chegada das ondas P, S e de superfície em sismogramas, foi também o primeiro a apresentar evidências claras de que a Terra teria um núcleo. Oldham descobriu que as ondas sísmicas aumentavam de velocidade à medida que se moviam em profundidade, mas só até certo ponto. Nesse ponto, a partir de uma certa profundidade, as ondas moviam-se de repente muito mais devagar. Ao analisar esta evidência, Oldham não só foi capaz de mostrar que a Terra tem um núcleo, mas também foi capaz de estimar o seu tamanho usando medições de milhares de terremotos distribuídos globalmente que mostraram a profundidade a que as ondas mudaram de velocidade. Mais tarde, Benno Gutenberg, sismólogo alemão, veio contribuir para um aprofundamento do estudo do núcleo. Gutenberg verificou, em 1914, que para cada sismo existia um setor da superfície, entre os 104 e os 140 graus, onde era impossível registar ondas sísmicas diretas. A esta banda, em volta da Terra, situada entre aqueles valores para cada sismo, ficou designada por zona de sombra sísmica. Mas por que será que isto acontecia? O que é que fazia para qualquer sismo que acontecesse na superfície da Terra, verificava-se que a uma distância de 104 e 140 graus desse sismo nunca ocorria o registro de ondas sísmicas. Como era possível então explicar a formação da zona de sombra? O comportamento das ondas P e S permitiram concluir que deveria existir uma descontinuidade no interior da Terra que desviava a trajetória das ondas sísmicas. Teria que existir uma mudança radical nas propriedades e ou na composição dos elementos constituintes que desviaria a trajetória das ondas sísmicas. Verificou-se então que, quando as ondas P e S mergulham no interior terrestre, elas emergem à sua superfície entre os 0 e os 104 graus, sem terem interagido com a descontinuidade que separa o manto do núcleo. Portanto, até aos 104 graus, teríamos apenas o registro de ondas diretas. Quando essas ondas se propagam por zonas mais profundas, elas atingem a descontinuidade e sofreriam diferentes consequências. As ondas S verificou-se que deixam de se propagar abaixo dessa profundidade, não emergindo à superfície para além dos 104 graus, formando assim uma zona de sombra sísmica quase metade do globo terrestre. Por que é que se forma esta zona de sombra sísmica para as ondas S? Por que é que as ondas S deixam de se propagar a determinada profundidade? Ora, o que é que nós sabemos? Como as ondas S não se propagam em meios líquidos, será de esperar que o núcleo, pelo menos na camada mais externa, deveria encontrar-se no estado líquido. Já as ondas P, como se propagam em todos os meios, elas irão continuar a propagar-se, mas irão sofrer refrações.
A última onda P direta que atravessa a Terra tangencialmente à descontinuidade atinge a superfície terrestre aos 104 graus. A primeira onda P interagir com a descontinuidade manto-núcleo sofre refração e emerge aos 140 graus. Por estas razões, não são registadas ondas P entre os 104 e os 140 graus. Portanto, as ondas P, ao atingirem a descontinuidade, vão sofrer refrações e desvios, originando então a referida zona de sombra. A análise comparada de séries de sismogramas de diferentes estações sismográficas permitiu a Gutenberg calcular a profundidade desta descontinuidade. Portanto, a descontinuidade que separaria o manto do núcleo externo deveria encontrar-se a cerca de 2.900 km de profundidade e ficou conhecida como descontinuidade de Gutenberg. Em 1936, a sismóloga dinamarquesa Inge Lehmann teve um contributo também importante no conhecimento do núcleo. Em 1936, Lehmann verificou que as ondas P aumentavam de velocidade a cerca de 5.150 km. Como se explicava este facto? Sabendo que a velocidade das ondas P aumenta com a rigidez, então é de supor a existência de um núcleo interno no estado sólido, o que faria com que a velocidade das ondas P aumentaria ao passar do núcleo externo líquido para o núcleo interno no estado sólido. Assim, a cerca de 5.150 km estabeleceu-se uma outra descontinuidade entre o núcleo externo e o núcleo interno, que ficou conhecida como descontinuidade de Lehmann. Por fim, Andrija Mohorovičić, meteorologista e sismólogo croata, descreveu uma outra descontinuidade, esta nas camadas mais perto da superfície. Então, o que é que ele verificou? Verificou que, para trajetos curtos, entre o epicentro do sismo e a estação sismológica, só eram registadas ondas diretas. Ondas que se deslocam próximo da superfície, no mesmo meio, até atingirem a estação. Para distâncias epicentrais iguais ou superiores a 60 km, já eram registadas dois tipos de ondas: ondas diretas e ondas refratadas nessas estações. E verificou que para distâncias epicentrais superiores a 150 km, as ondas P refratadas chegam sempre primeiro que as ondas P diretas à estação sismológica, mesmo tendo percorrido um trajeto mais longo. Como explicar esta situação? A velocidade de propagação das ondas P nas rochas que constituem o manto é cerca de 8 km por segundo. Já na crosta é 6 km por segundo. Assim, quando a onda sísmica mergulha no manto, ela propagar-se-á com uma velocidade muito superior àquela onda que se propaga apenas na crosta junto à superfície. Então, verificou-se que as ondas P sofrem refrações devido à existência de uma descontinuidade que separa o meio superficial, no qual as ondas se deslocam a fraca velocidade, a crosta, de um meio profundo, onde a velocidade das ondas é maior, o manto. Através destes e de outros dados foi possível estabelecer o limite médio entre a crosta e o manto, entre os 35 e os 40 km de profundidade, podendo variar entre os 20 e os 70 km nas grandes cadeias montanhosas. Esta descontinuidade crosta-manto ficou conhecida como a descontinuidade de Mohorovičić ou Morro apenas. Através do comportamento das ondas sísmicas, foi ainda possível descrever uma zona no manto superior onde as ondas sísmicas sofrem um decréscimo na sua velocidade de propagação. Então vejamos. Aqui, neste gráfico, que mostra a velocidade das ondas P, verifica-se que temos uma zona rígida, onde os sismos se propagam a um aumento da velocidade de propagação das ondas com o aumento da profundidade. Depois temos uma zona que será menos rígida, onde há uma diminuição da velocidade de propagação das ondas, e depois temos novamente uma zona onde as ondas sísmicas se propagam a maior velocidade. Podemos então concluir
que esta zona mais rígida constituirá a litosfera, constituída por crosta e manto. Depois a zona menos rígida corresponderá à astenosfera e, por fim, por baixo da astenosfera, outra zona com maior rigidez será a mesosfera. Ficou percebido? Espero que sim.